a isso, eu gostaria agora de compartilhar, né, um texto da Palavra de Deus com vocês. Eu convido-os a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28, onde nós meditaremos. Quanto tempo eu tenho, pastor? Não faz assim para missionário, hein, pastor? É perigoso, hein? A minha esposa até arrepiou ali no banco. Mas eu vou procurar ser breve, irmãos. Não vou estender além. Vamos ler o texto, Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Espírito Santo ilumine a minha mente, guie-me na exposição dela e alimente a tua igreja. É a minha oração, humildemente, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, esse texto é um texto extremamente conhecido da igreja, né? E ele é chamado de a grande, o quê? Comissão, né? Mas alguém já sugeriu que talvez esse texto deveria ser chamado de a grande omissão. Porque, na verdade, essa ordem tem sido omitida por a maioria das igrejas no mundo. Então, é verdade pensar que esse texto poderia ser chamado de a grande omissão e não a grande comissão. Este é um daqueles textos também que, quando nós lemos, nós pensamos em outra pessoa, não é verdade? É verdade ou não é? Fala assim, não é? Isso aqui não foi escrito para mim. Isso aqui foi escrito para uns loucos aí que largam tudo, né? E vão para outras culturas, para outros lugares, né? Então é triste saber que até mesmo ao ler esse texto, as pessoas dentro da igreja não leem esse texto para elas. Isso aqui não tem a ver com elas, tem a ver com outras pessoas. E por causa disso, é correto pensar que esse texto tem sido uma grande omissão na vida da igreja no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não é aqui no Brasil, não. É por todos os lugares onde eu tenho passado, quase sempre a igreja tem olhado para esse texto como um texto escrito para outras pessoas, para o pastor, para o missionário, para o evangelista, para o seminarista, mas não é para mim. Tristemente, mas esse texto ele foi escrito para a igreja. Esse texto é uma ordem de Cristo dada debaixo da invocação da autoridade real dele, e ele dá esse texto para nós falando-nos como um rei. Ele, na introdução que Jesus faz para entrar com o mandamento, Jesus ele invoca a autoridade real dele. Antes de dar o mandamento, ele diz assim: olha, toda autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Portanto, aí ele conecta, ao usar essa conjunção, ele conecta o que ele foi dito, o que disse antes, com o que ele vai dizer depois. Então, Jesus está usando a autoridade real dele, cósmica, porque ele está dizendo: eu sou o rei no céu e na terra, portanto, façam discípulos para mim.
esse é o único mandamento que Jesus deu, invocando a sua autoridade para dá-la. Ele nunca fez isso antes e ele nunca fez isso depois. É a primeira e a única vez. Ele nos deu outros mandamentos tão importantes quanto este, mas ele nunca disse assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, amem a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele não fez isso. Ele não fez isso também quando ele disse, perdoai-vos uns aos outros, um mandamento sumamente importante, mas ele não invocou a autoridade dele para dar esse mandamento. Mas aqui ele está invocando, antes de dar a ordem, ele está dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos para mim. Isso é muito importante. Jesus já havia falado com os seus discípulos como um amigo. Jesus já havia falado com os seus discípulos como um irmão mais velho. Jesus já havia falado com os seus discípulos como um mestre. Mas aqui ele não está falando como um amigo, ele não está falando como um mestre, ele não está falando como um irmão mais velho, mas ele está falando como o rei do universo, dos céus e da terra. E ele está invocando essa autoridade como rei. Ele está dando essa ordem, façam discípulos para mim. Essa é a ordem, esse é o mandamento dado debaixo dessa invocação da sua autoridade. Mas o que a igreja tem feito com esse mandamento? A igreja tem jogado isso para fora. A igreja tem mal interpretado esse texto e tem cometido os erros grosseiros contra a palavra de Deus. E isso aqui, então, precisa ser corrigido biblicamente, teologicamente, para nossa compreensão e para que nós possamos olhar para esse texto e olhar isso aqui e dizer, isso foi escrito para mim. Se você é um discípulo de Cristo, este texto é extensivo a você. A não ser que você não seja um discípulo de Cristo. Então você não tem nada a ver com isso aqui. Mas se você é um discípulo de Cristo, esse texto foi escrito para você. E a igreja precisa olhar para isso. E então nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, Jesus aqui não está mandando evangelizar. A ordem de Jesus não é para evangelizar. A ordem de Jesus é mais ampla do que evangelizar. Qual que é a ordem de Jesus? Fazei o quê? Discípulos. Fazer discípulos é uma tarefa mais complexa do que evangelizar. Está contido dentro da obra de fazer discípulos a evangelização, mas não é apenas evangelizar. A igreja tem olhado para esse texto e tem entendido apenas como uma ordem para evangelizar. E nós estamos saindo evangelizando, mas ele está dizendo que nós precisamos formar discípulos para ele, que é uma tarefa mais ampla, abrangente, profunda, complexa na nossa vida. E nós precisamos cuidar disso, olhar para isso e ver a extensão dessa ordem de Cristo e não reduzi-la apenas à evangelização. Esse é um primeiro desafio que nós precisamos pensar, né? O outro desafio é pensar nisso para mim. Eu recebi essa ordem do Senhor, ok? E nós precisamos também entender uma coisa, irmãos. Esta é a única missão que Cristo entregou à sua igreja. Às vezes nós temos um vício de linguagem de usar a palavra missão no plural. Vamos orar por missões, vamos apoiar missões, vamos investir em missões, vamos enviar pessoas para missões. E quando eu escuto isso, a pergunta que vem à minha mente é: de quais missões nós estamos falando? Nós não temos missões. Nós temos apenas o quê? Uma missão.
qual que é a única missão que Cristo entregou à sua igreja? Façam discípulos para mim. Essa é a única missão. Talvez nós estamos usando a palavra no plural por confundir as estratégias com a missão. Nós temos ocupado muitas estratégias, a estratégia da educação, a estratégia da ação social, a estratégia da saúde, a estratégia do esporte, muitas estratégias. Mas as estratégias são muitas, mas a missão é o quê? Uma só. Todas as estratégias precisam atingir um alvo. Qual que é o alvo? Fazer discípulos para Cristo. Se eu educar aquelas crianças, mas eu não levar o evangelho para elas e construir a pessoa de Cristo nela, o que adiantou eu educá-las? Pode ser que mude algum aspecto terreno da vida dela, eu entendo que isso é importante também, mas nós pensamos mais além disso, nós pensamos na vida eterna, nós pensamos em conformar essa pessoa à pessoa de Cristo. E o que é o discipulado? O discipulado é formar alguém à imagem de Jesus. Efésios 4 diz que nós fomos chamados para sermos conforme a estatura de quem? Do varão perfeito. Quem que é ele? É Cristo, não é verdade? A Bíblia também vai dizer que nós, em Romanos 8, 29, vai dizer que nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem do Filho. Então é mais do que trazer fé às pessoas. A nossa missão é levá-las ao amadurecimento, ao crescimento, até que elas sejam parecidas com Jesus Cristo. Menos parecidas com elas e mais parecidas com Jesus Cristo. Essa é a amplidão da nossa missão. E nós começamos com a evangelização, é correto, mas nós precisamos aprofundar e ir além, porque é isso que Jesus está falando para nós. E Jesus está dizendo então, portanto, debaixo da minha autoridade real, eu digo a vocês, vão e façam discípulos para mim. E esse ide, como está traduzido aqui, existe uma briga grande entre os gramáticos, os teólogos, se deveria traduzir por ide ou por indo, É uma briga enorme de gente grande aí, mas as nossas versões, quase todas, com algumas exceções, traduzem por ide, colocando esse verbo no imperativo. E quando a gente coloca no imperativo, a ideia que fica é que o id já construiu isso na cabeça das pessoas, que o id é uma ordem para você, você tem que deixar tudo, abandonar tudo, e você tem que então ir. E ir para onde? Porque o texto diz logo isso, para alguma nação e fazer discípulos para Cristo. Não, eu entendo, na minha concepção, eu fico com um grupo de muitos gramáticos que entendem que o verbo aqui, ir, ele não é um imperativo, um modo imperativo. O verbo é um particípio grego que no português o correspondente é o gerúndio. Então esse verbo precisaria ser traduzido com ação, terminando em NDO, indo, andando, comendo, correndo, fazendo. Então, na verdade, eu prefiro essa tradução, dizer indo, façam discípulos para mim. E para onde nós estamos indo? Todos os dias nós estamos indo. Para algum lugar nós estamos indo. Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para o trabalho, nós estamos indo para a faculdade, para o colégio, nós estamos indo para o médico, para o advogado, para o cabeleireiro, para o mecânico, nós estamos indo no supermercado, nós estamos indo em muitos lugares. E o que Jesus está dizendo? Enquanto você está indo, faça discípulos. E aí caem alguns mitos. Qual que é o primeiro mito que cai? Ah, pastor, eu não vou porque eu não fui chamado. Não existe chamado, irmão. O chamado está aqui, ó. Não espere a voz do céu.
Perguntaram para a missionária Sophia Miller por que ela tinha deixado The New York Times para ir trabalhar num campo transcultural, como tinha sido o chamado dela. Ela falou assim, não tem chamado, eu li Mateus 28 e obedeci. Então, assim, nós precisamos derrubar esse mito do chamado. Nós precisamos entender que, ao sermos salvos, dotados pelo Espírito Santo, todos nós fomos chamados e todos nós fomos enviados. E ao sermos enviados, nós fomos enviados para onde nós estamos indo todos os dias, e nós temos de cumprir a missão que Cristo Rei, na invocação da sua autoridade, nos deu. Então, esse é um conceito que precisa cair. Eu não fui chamado, não, você é chamado. Esse texto te chamou. Esse texto te responsabiliza e você precisa ser um discípulo que faça discípulos para Cristo. O crescimento da igreja não pode depender somente dos pastores, da liderança. O crescimento saudável da igreja é uma igreja composta por discípulos que fazem discípulos para Cristo. Então, você é chamado. Outro mito que a gente até escuta nas igrejas como um conceito errado, nas conferências missionárias, né? Que a gente escuta muito, é aquela frase assim, ó, missões se faz indo, orando e, se você não puder ir, então ore e contribua. Bonito, não é? Mas isso é bíblico? Não, isso não é bíblico. Isso não existe. Não existe a terceirização da missão. Se você não puder ir, pague e ore e outro vai no teu lugar. Não existe. A missão é nossa. Nós somos chamados a sermos discípulos missionais para Cristo. Então, portanto, a frase correta deveria ser o seguinte: missão não é missões, a missão se faz indo, orando e contribuindo. Aonde você não puder ir, já que você vai ir onde você está, no seu lugar, onde Deus te colocou, então, aonde você não puder ir, então por lá você ore e você contribua. Mas o teu campo é aqui. Então Jesus diz, indo, façam discípulos de todas as nações. Mas olha aí, pastor, de todas as nações, eu tenho que abandonar e ir para uma outra nação. Não. Quando Jesus falou esse texto, ele tinha em mente os Estados Unidos. E ele te colocou aqui para cumprir a missão. Essa é a tua nação. É aqui que Deus te colocou, então é aqui que é o seu campo missionário. É aqui que ele quer que você obedeça a ordem real dele e faça discípulos para ele. Mas aí tem aquele outro problema, pastor, eu estou muito ocupado, eu estou trabalhando muito, eu estou estudando bastante, eu estou busy. Essa palavra é uma maldição na igreja, né? Eu estou busy, e nós damos para Deus só as migalhas da nossa vida, da nossa energia, do nosso tempo. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus ama pessoas ocupadas. Jesus quer pessoas ocupadas. Jesus quer que você esteja ocupado e Jesus não está pedindo para você abandonar nada da sua agenda. Continue com a sua agenda ocupada. A única coisa que Ele está dizendo para você é: insira na sua agenda ocupada a responsabilidade de ir e fazer discípulos para mim. Enquanto você estiver indo, cumpra a ordem, porque ao ir você vai ter oportunidade. Se você mudar a chave na tua cabeça, ao ir para o trabalho, para a escola, para todos os lugares que você vai com uma mentalidade: eu sou um discípulo em missão.
E ao ir para o trabalho, ao ir para a escola, ao ir para isso, para aquilo, eu vou como um discípulo em missão, eu vou em oração, eu vou sensível à direção do Espírito Santo, e Ele poderá me usar para que o Evangelho seja pregado e discípulos de Cristo sejam feitos para Ele. Então, Jesus quer pessoas ocupadas, mas que insiram nas suas agendas essa ordem e vá trabalhar. A hora que você acordar de manhã para ir trabalhar, olhe para o espelho e diga assim para você mesmo, diga, olha, eu estou indo agora trabalhar. O meu objetivo primário não é ganhar dinheiro. O meu objetivo primário é anunciar Cristo no meu trabalho. Ganhar dinheiro é secundário. É o meio. Mas o que nós temos feito? Nós temos transformado o meio em um fim. E nós temos esquecido do fim principal, que é levar a Cristo nos lugares aonde Ele tem nos colocado. Desde que isso mudou na minha cabeça, eu já batizei o médico, o nosso médico, eu já batizei o mecânico, eu já batizei o cabeleireiro, eu já batizei várias pessoas dos serviços que nós tínhamos contato. Eu fidelizava ali e eu ia em oração para o mecânico, orando. Aquele carro meu quebrava assim insistentemente. Aquilo era o anjo quebrando aquele carro para eu ir naquele mecânico. Mas eu ia, cada vez que eu ia lá, eu semeava algo do Evangelho na vida dele. E um dia ele veio a Cristo, ele entregou a vida dele a Cristo, e a família dele se entregou a Cristo, e nós batizamos eles, e eles foram salvos ali, estão servindo a Cristo. Nós precisamos ir com essa mentalidade. A minha esposa começou a faculdade, e lá no primeiro dia ela chegou em casa e falou assim, João, a menina que senta do meu lado é muçulmana. E agora, hein? Eu falei, e agora o quê? O que eu faço? Vamos evangelizá-la. Como evangelizar uma muçulmana, né? Católico, tudo bem, mas muçulmano, né? Não, o caminho é o mesmo. Relacionamentos, amizades, cercar as pessoas, abraçá-las, trazê-las para perto de nós. Eu digo, Tânia, coloque em todos os grupos de estudos que vocês formarem. Convide-a para vir aqui em casa tomar café, almoçar conosco, estudar com você. E nós vamos orar por ela. E o Espírito Santo nos dará a oportunidade de compartilhar o Evangelho com ela. Então a Tânia colou na Zarif, começou a orar, estudar com ela, e elas foram fazendo amizade. Ela veio em casa estudar com a Tânia, a gente preparava comida, servia para ela, e um dia ela virou para a Tânia e perguntou assim, quem é teu Deus? Fale um pouco dele para mim. E aí a Tânia falou de Jesus para ela. E aí ela vinha com outras perguntas, e um dia ela falou assim, eu queria conhecer mais sobre o teu Deus. Está vendo? As pessoas têm sede. Deus pode nos usar quando nós mudamos a nossa chave, paramos de viver como homens naturais e passamos a viver como homens espirituais. E então, a minha esposa convidou ela para estudar a Bíblia com ela. E nos intervalos da faculdade, eles estudavam porções da Bíblia. E um dia, a Zarif chegou para minha esposa e disse, Tânia, Jesus é infinitamente melhor que Alá. Ele está aqui dentro do meu coração. Está parecendo um vulcão isso aqui, só está querendo explodir esse negócio. E eu quero me entregar a esse Jesus. Ela sabia do preço. E ela entregou a vida dela. Ela foi banida pelo pai da família, mas ela pagou o preço. E a Tânia acompanhou ela, discipulando ela, e ela veio para a igreja, nós batizamos ela, aí nós batizamos os filhos dela, e depois ela compartilhou o Evangelho com a mãe dela veio à fé em Cristo, ela compartilhou o Evangelho com as duas irmãs dela,
elas vieram à fé em Cristo também, e assim nós batizamos quase toda aquela família que abandonou Alá por Jesus Cristo. Então, irmãos, nós só precisamos ir com a chavinha mudada. E ele está dizendo, então, quando vocês forem, façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos, onde eu te coloquei, na nação que eu te coloquei. Você sabia que só 1% de todos os discípulos do mundo deixam as nações deles e vão a outras nações? Você sabia disso? Que só os missionários, sabe os missionários? Os missionários formam apenas 1% dos membros da Igreja de Cristo. Você já pensou se a responsabilidade de fazer discípulo estivesse somente sobre 1% de ir a outra nação? O que seria da igreja? Não pode. Mas nós somos um exército de 100% de discípulos de Cristo e somos comissionados a sermos discípulos em missão, aonde Ele nos colocou. E você precisa entender isso, obedecer o teu rei. E a minha pergunta é Jesus o rei da tua vida? Sim ou não? Sim. Tem duas formas de responder isso, com palavras e com a ação, com a vida. Talvez nós estejamos respondendo com a palavra. Se nós não estamos envolvidos com a obra de fazer discípulos, então nós estamos apenas respondendo com palavras e não com as nossas atitudes. E a pergunta é, o que Jesus ouve mais? As nossas palavras ou as nossas atitudes? As palavras nós fazemos elas, não é verdade? Nós preparamos elas. Então, irmãos, eu queria desafiá-los a mudar a chave, a pensar nesse texto para você, e olhar para você e dizer assim, eu sou um discípulo. E não diga eu sou um missionário. Sabe por quê? A palavra missionário nem bíblica é. Não existe essa palavra na Bíblia. Porque é triste, porque o missionário sempre é o outro, não é verdade? Não sou eu, não sou missionário. Missionário é você. Não. Missionário não existe. Nós não somos chamados na Bíblia de missionários, nós somos chamados de discípulos. A Bíblia ocupa a palavra discípulo 344 vezes. Nós somos discípulos chamados por este texto a fazer novos discípulos para Cristo. E isso vai durar a vida inteira. E só um conceito, e eu termino com isso. Esse conceito também precisa cair. Quando eu falo a palavra discipulado, o que é a primeira coisa que vem à sua mente quando você escuta eu falar discipulado? Sabe qual que é? Eu vou dizer o que está na sua mente. Novo convertido. É verdade ou não é? Nós sempre pensamos que discipulado é para quem? Novo convertido. E isso é um erro tremendo. Nós somos discípulos de Cristo desde o momento que nós fomos convertidos, salvos por Ele, e nós seremos discípulos até quando? Até a nossa morte. Durante esse processo, Cristo estará sendo formado em nós. Esse é o discipulado, certo? Então, irmãos, se Cristo está sendo formado em nós, isso vai durar a vida inteira, então eu sempre precisarei, João Petrecelli, sempre precisarei de um discípulo mais maduro que eu, para me guiar, para me puxar, para me chamar a continuar crescendo, a não parar, a não estagnar, mas avançar no processo de Cristo ser esculpido em mim. Menos João, mais Cristo. Mas eu preciso de alguém para me ajudar. Eu não consigo fazer isso sozinho por mim mesmo. Eu preciso de um discípulo que cuide de mim, que me exorte, que me chame a atenção, que me estimule, que me motive. Ao mesmo tempo que eu preciso de um discípulo mais maduro que eu, e tem muitos discípulos mais maduros do que eu também tenho atrás de mim outros discípulos menos maduros do que eu,
e eu tenho a responsabilidade de ajudá-los a crescer, a amadurecer, para serem mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é discipulado. Eu sou cuidado, eu sou motivado, eu sou exortado, mas eu também tenho a responsabilidade de cuidar de outro, de motivar e de exortar. E isso vai durar até a morte. Não pode ser reduzido à evangelização. Isso é um processo longo que dura a vida inteira. Então, eu termino dizendo, olhe para você e diga, eu sou um discípulo, enviado por Cristo a fazer novos discípulos, por esse texto. E eu vou mudar a chave, e eu irei, para onde eu tiver de ir, aqui nessa cidade, nesse país, nesse estado, eu irei e eu cumprirei a missão que o meu rei me entregou. Amém? Que Deus os abençoe, irmãos.